que é especialista no mercado, está por aqui. Lauro, ainda se corre muito risco com golpes imobiliários? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Como falou o Bruno Perini, né, do podcast Sócio, ele fala que se você vai dar entrevista 3 vezes em algum lugar, tem que começar a pagar um boleto, né? Então, assim, já estou aqui a segunda vez e é um prazer estar com vocês aqui. Da última vez a gente veio falar sobre um assunto gostoso, que era investimento, crescimento de Alagoas. Agora é um assunto que preocupa um pouco. É um assunto que está muito em alta. Atenção, né? Nós estamos aqui às 7h15 da manhã. Pode ter certeza. A essa hora o chinês já inventou um carro, o Trump já arrumou um problema e o brasileiro já inventou um golpe. Pois né? Com Pode ter certeza disso. Então, todo dia é um golpe novo e o mercado imobiliário não ia ficar fora disso. Hoje, tanto aluguel quanto venda tem sido corriqueiro isso. O primeiro ponto que eu alerto é muita coisa da pressa. Então, você vai comprar um imóvel, você primeiro vai fazer uma operação que não tenha um profissional dentro, se não tenha um corretor de imóveis, não tem uma imobiliária, você já corre um risco ali, porque nós somos corresponsáveis dentro da operação. Então, a gente tem que garantir que todo o processo corra da melhor maneira. Então, quando você não tem uma imobiliária, um profissional, você já tem um risco natural. E o segundo passo é que a gente acaba negligenciando pela pressa, pela vontade de resolver logo, que todo comprador ele é ansioso, então ele quer logo morar, ele quer logo pegar a chave. Principalmente quando se trata do sonho da casa própria, né? Você tá fica ali realmente querendo logo assinar Agora, o papel. Eu acho que tem muito sentimento de vantagem. Parece que o cara, esse corretor, esse falso corretor, né, essa pessoa que se apresenta, ele dá sempre uma ideia de vantagem, né? E aí do outro lado tem um cara em busca da vantagem também, né? E assim, além disso, da vantagem, ele usa muito o gatilho da pressa, né? Da urgência. Então você tem que assinar logo, você tem que pagar logo um sinal para segurar o negócio. E aí você ali, envolvido naquele momento do sonho da casa própria, você acaba caindo sem nem analisar toda a parte de documentação. A gente tem um processo muito claro para vocês que estão nos ouvindo. Você tem que, primeiro, analisar a legalidade daquele imóvel. O imóvel está de acordo com as normas, ele pode ser vendido, ele pode ser comercializado? Ok, ele pode. O segundo passo é a legitimidade. Quem é que assina por aquele imóvel? Porque muitas vezes eu estou assinando um contrato com uma pessoa que não tem nada a ver com aquele imóvel. Então, eu estou comprando de um falso proprietário. Isso é um perigo, né? O que mais tem golpe envolvendo isso não está no gibi. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida, porque normalmente quem está procurando alugar, quem está procurando comprar um imóvel, especialmente imóvel que já está pronto ali, que não está na planta, porque na planta você tem a segurança de já buscar as construtoras e tem ali uma relação mais segura, com menos risco. Mas quem já busca nas plataformas digitais e internet, esses sites que mostram ali, tá na mão, a chave na mão, e tem vários, tem o Zap, tem inúmeras plataformas digitais que são uma vitrine dos imóveis que estão ali nas prateleiras, no cardápio, para você conhecer as oportunidades. O que chama a atenção? O que a gente precisa observar, Lauro, nessas plataformas? Os preços muito abaixo do mercado? Existe risco, de fato? Há a possibilidade que naquele cardápio, ali, naquela vitrine, tenha algum que não seja seguro? Então, a gente se preocupa muito porque a internet é o primeiro passo, né, para quem está procurando. Tem possibilidade. Esses portais, eles são plataformas sérias, realmente confiáveis, só que as pessoas que se cadastram ali, você não vai conseguir burlar um filtro, né, e conseguir se cadastrar. E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é o cara que vai colocar o seu próprio imóvel à venda na plataforma, ele coloca lá, direto com o proprietário. Não tem um corretor envolvido na operação. Então essa operação já fica mais frágil ainda, porque são 2 as partes interessadas, o comprador e o vendedor, não tem ninguém para intermediar. Então, você já tem uma fragilidade normal nessa negociação. E o segundo é o corretor de imóveis, que tanto agindo de má fé como um falso corretor. Então, esse é o golpe que a gente alerta a sempre consultar no site do Cresce. Você tem a possibilidade de pedir o Cresce do profissional e ir lá no site do Cresce consultar para ver se esse profissional existe, se tem processos. Porque recentemente o Cresce caçou vários profissionais com irregularidades, pegando dinheiro de clientes e sumindo. Então tem a figura do cara que não é corretor e tem aquele que conseguiu ter a carteira e mesmo assim agiu de má fé e o Cresce teve que fazer a limpa dentro do registro lá. Porque o Cresce ele é um órgão que, na verdade, ele protege a sociedade dos maus profissionais. Certo.
E aí o CRES ele tá ali justamente para isso, para proteger a gente. Então, se você abrir uma denúncia no CRES, ele vai investigar esse profissional. Então, assim, já tem um canal aberto para isso. Então, qualquer dificuldade, qualquer suspeita de golpe, já corre no CRES que ele está com um corpo jurídico para lhe atender. Em condições normais, ô Lauro, você que tem experiência e alguém que tem o imóvel, tem o dinheiro, aliás, quer comprar o imóvel, tem o recurso para isso, tem o profissional fazendo a mediação, a gente está falando de um processo que pode demorar em condições normais quantos dias? Boa. Tudo depende da velocidade que você tem as certidões em mãos. Então, a certidão mãe, ali que é a certidão de ônus reais, que é justamente para entender se o imóvel está livre, desembaraçado, se tem qualquer impedimento com aquele imóvel. Essa certidão, muitas vezes, é colocada em jogo uma certidão desatualizada. Então, eu já vi várias negociações, o proprietário tem uma certidão antiga e coloca, tá aqui a certidão. Quando você vai tirar uma certidão nova, o imóvel está com bloqueio, está com débito na Caixa e a Caixa não libera aquele imóvel, você está com alguma penhora, algum débito judicial. Então, assim, a certidão de ônus, ela é o documento mãe. Isso né? pega em cartório? Isso é uma informação pública, está em cartório, é só você pedir o número da matrícula. E mesmo se você não tiver o número da matrícula, você consegue pegar no cartório por endereço. E é uma informação pública, qualquer um pode acessar. Você tem um custo, mas você pode acessar tanto no cartório como na internet. Hoje é muito fácil ter essa informação. Então, hoje, de um dia para o outro, você está com essa certidão na mão. E aí a gente aconselha todos a puxar as certidões também de trabalhistas, criminais. Então, assim, todas as certidões para poder você ter um leque completo para saber se o imóvel está livre e o vendedor. Porque o que causa muito problema também é o vendedor. Lá na frente, o vendedor tem um débito trabalhista que estava rolando e aí a justiça pode entender que é fraude ao credor, que ele passou aquele imóvel para se livrar daquela execução e bloqueia o imóvel. Então, assim, daqui que você venha... Caramba, que você venha justificar... Lauro, rolar isso. uma coisa que chama atenção quando a gente vai fazer esse tipo de compra são os documentos. Você está falando aí, fazendo um alerta importante, porque é um problema que pode refletir no futuro. Que tipo de documento precisa ser analisado? Tem a outra questão, tem gente que paga um sinal para que a transação seja agilizada o mais rápido possível, mas ainda não tem o contrato formalizado. Qual é o risco disso também? Então, quais são os documentos e qual o risco de se pagar qualquer coisa antes de ter o contrato formalizado? Imagina que você está falando isso, a gente está de uma transação mais complexa, que é o compra e venda, mas imagina a quantidade de golpes também que acontece com aluguel, que é uma transação muito mais barata, e aí você anuncia um imóvel, hoje tem muito mais demanda do que oferta de produtos, tem poucos imóveis na prateleira para locação e muito mais gente querendo. Então, quando você coloca um imóvel num preço atrativo, chove de gente em busca daquele imóvel. Então, facilita para os golpistas dizer, não, eu preciso tirar o imóvel do mercado, me dê logo um sinal aqui, você tem que adiantar R$1.000, tem que adiantar a calção, e ele inventa de tudo, e aí você é agoniado, você vai lá, adianta, sem assinar um contrato, sem nada, e aí sumiu, era um falso imóvel, né? E se tratando do compra e venda, existe um checklist que você precisa ter, que é justamente essas certidões civil, criminal, trabalhista, da Receita Federal, essas certidões dos vendedores e do imóvel, você ter em mão certidão de condomínio, IPTU e a certidão de ônus. Você, com essas documentações na mão, você já tem 90% de avanço na sua negociação que está legalizada. Em caso de situação irregular, primeiro comunica o CRES ou comunica a polícia? Porque tem casos aí que já é caso de polícia, Sim. né? Os dois podem caminhar juntos. Então, você vai no CRES, você vai abrir uma ação, um processo administrativo contra aquele profissional. A gente não tá livre disso, né? É o ser humano. Às vezes, o profissional tem uma boa índole, é um cara que passou a vida dele profissional muito certo, mas em algum momento da vida dele teve algum problema, entrou um dinheiro ali, ele disse, não, vou usar esse dinheiro aqui para resolver esse problema, depois eu coloco no lugar e some, não consegue e vira uma bola de neve, né? E a gente não tá livre disso, às vezes você vai consultar, o cara tá livre, não tem problema nenhum no Cresce, mas é o momento da pessoa, né? Então o que eu sempre aconselho é nunca depositar dinheiro na conta de corretor, não adianta, não queira essa facilidade, vou depositar para o corretor que ele vai no cartório, fazer vai pagar lá no cartório, vai puxar o meu ITBI. Temendo a burocracia. Temendo a burocracia. Não, me dê a guia do ITBI, eu pago.
Não der a conta do cartório, eu transfiro direto. Então, assim, para que você vai colocar dinheiro na conta de terceiro? Se você está assinando um contrato de compra e venda, tem a conta do vendedor lá, você vai fazer na conta do vendedor. Teve clientes nossos já. Vou dar uma dica, né? Porque eu creio que o Cresce, se tiver, eu já, obviamente, recomponho minha fala aqui. Fazer uma espécie de cartilha para que fique disponível digitalmente para a Thaís saber quais são os passos na hora do aluguel, o que fazer, o que não fazer, ou impressa, Até né? quando se Pra suspeita fazer de algum compra, golpe, eu vou exato. procuro quem imediatamente. Eu sei que o Cresce, há algum tempo, tinha um espaço lá para os corretores que não tinham escritório, para fazer o atendimento lá. Que tal essa conversa acontecer lá, né, na sede? Não sei, alguma forma de barrar, frear essa pessoa que quer dar o golpe propriamente Esse alô dito. pro Sérgio, o Cabral aí, que sempre ouve, é o presidente do Cresce e Ele tá, fica na audiência? tá Então vamos sempre trazê-lo ligado no aqui, Jornal porque essa é da uma Mix. ideia da gente fazer uma cartilha para distribuir isso, ficar online, entendeu? Ficar lá no passo a passo no Instagram. Porque isso que o Lauro tá falando aqui parece ser básico, mas há um componente emocional que atrapalha essa história toda, né, Lauro? E o Sérgio mudou bastante a categoria. Assim, ele Muito, tem uma né? visão Bem atuante. muito boa de trazer para perto os bons profissionais, de caçar realmente quem está fazendo coisa errada. Então está sempre tendo plenárias de cassação mesmo, de Cresce, e ele não tem isso de discussão, Não não. alivia, né? Não alivia, né? Isso é muito bom. E o órgão do Cresce lá, que é a fiscalização, tem um setor no Cresce que é a fiscalização, eles atuam bastante. Tanto para corretores que estão irregular, como isso é exercício ilegal da profissão. Você se passar por um corretor. Esses terrenos que tem aqui na cidade, que tem uma placa que é um papelão escrito com um lápis bem apagado ou uma tinta que o cara erra o português ali. Quem é que vê isso? Aquilo não existe, né? Então, o Cresce, ele olha bastante, assim, se ele passar na frente de uma placa, ele já vai consultar se existe aquele profissional ou não. Isso geralmente acontece muito no interior. No interior, o pessoal acha que é largado, então atua de qualquer jeito, e ele realmente vai. Toda semana o Cresce bate na minha imobiliária, como em todas as outras, para saber se o corretor está apto, se tem algum estagiário lá que não está com o processo correto, se tem alguém que não está pagando a anuidade, que está ali irregular. Assim, toda semana ele faz essa fiscalização. Então, assim, isso é bacana. A gente tem que estar sempre andando, porque às vezes entra um corretor lá no escritório, a gente não sabe se a documentação está certinha e tal. Quando você olha, o cara estava irregular. E aí o Cresce realmente atua bastante nisso. E isso é importantíssimo, né? Porque são os olhos ali que garantem a mais segurança nas transações e quem está atuando no mercado, né? É a proteção, inclusive, para os próprios profissionais que estão regularizados, que investiram na formação lá e na certificação no Conselho, no Cresce. Então, essa atenção e essa fiscalização do Conselho é fundamental para também garantir ali um mercado mais seguro e um ambiente de trabalho também seguro para quem investiu e vem se qualificando na profissão, né, Lauro? E, principalmente, eu digo a vocês, assim, uma dica que eu dou a vocês, não queira economizar, de dizer assim, eu vou vender por conta própria e não vou colocar um profissional, né? Para não pagar o corretor. Aí o comprador vai assim, eu vou direto porque eu já vou economizar os 5%. Gente, esse valor, ele dá uma dor de cabeça depois. Você não tem um profissional na operação que vai fazer uma análise jurídica, que vai tocar toda a parte de burocracia, se vê qualquer impedimento, analisar forma de pagamento, posse, alinhar tudo, porque as duas partes juntas sempre dá BO. Então, assim, é importante que a gente tenha um profissional dentro da operação. Então, às vezes o barato sai caro. É o brasileiro, né? Na verdade, quer economizar em tudo e acaba esquecendo que tem um profissional para poder cuidar da operação, que nós somos responsáveis dentro do contrato e eu posso responder criminalmente sobre qualquer irregularidade. Da cadeia. Lauro Braga, especialista no mercado imobiliário, hoje alertou você sobre os golpes, tá? E ficou essa sugestão nossa para o Cresce aí pensar em fazer uma cartilha que ajude tanto aos bons corretores como também aos consumidores de um modo geral. Lauro, obrigado pela presença, boa semana. Espero aí que feche bons negócios para você voltar mais animado aí da próxima vez. Um abração, hein? Valeu, até a próxima. Valeu, Lauro. Vamos fazer um rápido intervalo. Agora é falar sobre tecnologia que vem transformando a saúde. O Hospital Vida na Ponta Verde segue